Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e os louvores de Allah estejam com o profeta Muhammad, com sua família e seus companheiros. Disse o autor, o capítulo O Feitiço e o Amuleto. Foi narrado por Abu Bashir al-Ansari, que Allah esteja satisfeito com ele, que ele estava com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam em uma de suas viagens quando ele enviou um mensageiro para dizer para as pessoas: não deixem nenhum colar de cordão ou qualquer outro tipo de colar no pescoço de seus camelos, se vocês não forem cortar este colar. E narrado por Ibn Mas'ud, disse ele: eu ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer: certamente o feitiço, o amuleto e a amarração para o amor fazem parte da idolatria, coletado por Ahmed e Abu Daud. O amuleto, que em árabe se chama at-tamaim, é algo que se pendura nas crianças contra o mal-olhado. Porém, se o objeto que foi pendurado for algum versículo do Alcorão, alguns salafis, antepassados virtuosos, dizem que não tem problema. Outros salafis dizem que esta ação é proibida. Entre os salafis que consideram esta ação proibida está Ibn Mas'ud, que Allah esteja satisfeito com ele. E ar-ruqa, que traduzimos para o português como o feitiço, tem o significado em árabe de palavras ditas para curar, para tirar o mal-olhar, que falamos também em português como benzer. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam só permitiu que fizéssemos isso pelo Alcorão e pela Sunnah. O contrário é considerado feitiço. E a amarração para o amor, que em árabe se chama tiwara, significa fazer algo que faz o esposo gostar da esposa e vice-versa. E narrado por Abdullah ibn Ukaym, marfu', disse: quem utilizar algo em torno do pescoço, este algo será encarregado dele. Coletado por Ahmed e At-Tirmidhi. E coletado por Ahmed, narrado por Ruwayfi', disse ele: o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam me disse: ó Ruwayfi', é possível que sua vida seja longa. Então informe as pessoas que quem amarrar, dar nó na barba ou usar um cordão em volta do pescoço ou limpar as partes íntimas usando estrume de animal ou osso de animal, então que saibam que Muhammad está longe, desassociado deles. E narrado por Sa'id ibn Jubair, disse ele: quem cortar, romper um amuleto de alguma pessoa terá a recompensa equivalente à libertação de um escravo. Narrado por Waqi'. E narrado também por Waqi', narrado por Ibrahim al-Nakha'i, disse ele: eles, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, odiavam os amuletos e eles costumavam removê-los quando encontravam alguém com amuleto, tanto amuletos com partes do Alcorão ou de outras fontes. Este capítulo, o autor não fala capítulo sobre idolatria, o feitiço e o amuleto, porque ar-ruqa, que são palavras ditas para curar de doença e do mal-olhar, há palavras que são permitidas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que não são consideradas feitiço. Quanto ao amuleto, os salafis entraram em consenso sobre um tipo de amuleto e o outro que envolve parte do Alcorão, os salafis divergiram. Ar-ruqa é o plural de ar-ruqya, e a ruqya é conhecida. Os árabes utilizavam em sua época, e ar-ruqa são palavras, súplicas que se falam e depois são sopradas. E esta ruqa tem impactos no corpo ou na alma. E ar-ruqa divide-se em permitido e em idolatria. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam benzeu e foi benzido, como na passagem de Jibril alaihi salam, o anjo Gabriel, quando benzeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com a Surat al-Falaq e Surat al-Nas. E as leis islâmicas permitem que seja feito o benzimento que não envolve a idolatria,
E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi perguntado sobre o benzimento, ele respondeu que não há problema desde que não envolva idolatria. E os sábios disseram que ar-ruqya, benzimento, é lícito com 3 condições. A primeira, que o benzimento seja feito com o Alcorão, com os nomes de Allah e características dele. Segundo, que seja feito em árabe. E terceiro, que a pessoa não acredite que este ato por si só beneficia. Porém, Allah, glorificado e exaltado seja, ele é quem beneficia por meio do benzimento. Alguns sábios dizem que na primeira condição entra também a Sunnah, o que foi revelado na Sunnah de súplicas. Estas são as 3 condições para o benzimento permitido, e há divergências quanto às 2 primeiras condições, pois há sábios que dizem que a pessoa pode fazer o benzimento em outra língua que não seja o árabe e com algo diferente do Alcorão e da Sunnah. Como a pessoa que não sabe muito o Alcorão e não sabe as súplicas reveladas na Sunnah, e a pessoa faz súplicas para Allah sobre si mesmo, sobre o próprio corpo, ou outra pessoa faz, porém colocando a confiança da cura nas mãos de Allah. Então alguns sábios dizem que é permitido. E é claro que é sempre melhor fazer súplicas reveladas na Sunnah. E não entramos profundamente nesta divergência, pois há muitos estudos a respeito disso que não cabem nesta aula. Repetindo, o benzimento permitido é aquele que atende às 3 condições. Há divergências entre as 2 primeiras e a terceira condição, que é acreditar que o benzimento não beneficia por si só, porém beneficia com a ajuda de Allah, louvado seja, não há divergências. O outro tipo de benzimento é chamado de benzimento idólatra, feitiço, que é o benzimento que envolve palavras de pedido de ajuda e auxílio para outro que não seja Allah, ou que tenha palavras que envolvam os nomes dos demônios, ou a pessoa crer que o benzimento ajuda por si só. Neste caso, o benzimento não é permitido e é considerado uma ação idólatra. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o benzimento idólatra, o amuleto e a amarração para o amor faz parte da idolatria. Explicaremos melhor este hadith posteriormente. Quanto à palavra tamaim, amuletos, é o plural de tamima, amuleto, e foi falado sobre seu significado anteriormente, e há muitos tipos de amuletos. Portanto, tamima, amuleto, é tudo que se pendura ou se usa para trazer benefícios ou se defender do mal, crendo que este objeto é motivo de atrair as coisas boas e defender do mal, sem tornar Allah o principal motivo de trazer as coisas boas e afastar as coisas ruins. Portanto, a tamima, o amuleto, é algo que se pendura, como por exemplo, algum couro de animal específico que se usa como colar ou corrente. Um colar que se usa com versículos do Alcorão ou súplicas, ou até quadros pendurados na parede. Tem também aqueles colares de bolinha que as pessoas acreditam trazer sorte, ou objetos pendurados nas portas de casa, ou objetos pendurados no carro, ou em qualquer lugar para trazer o bem e proteger do mal. E isso não é permitido nas leis islâmicas. Portanto, os amuletos são de diversos tipos. Os mais comuns hoje são os que as pessoas usam como colar. Um amuleto com um couro de animal no meio, entre outros membros, onde as pessoas amarram seus amuletos para trazer sorte. Há também os amuletos de carro, como vemos em alguns carros, a cabeça de um urso pendurado, ou coelho. Ou a pessoa coloca outro tipo de animal que acredita dar sorte, ou as pessoas que colocam misbah no retrovisor interno do carro, entre outros objetos. E há muitos tipos e eles mudam conforme a época de cada um. Outro exemplo é a pessoa usar um anel e no meio dele tem um olho pequeno, ou as pessoas que colocam na porta de casa cabeças de animais, cabeça de lobo, de gazela, ou a pessoa colocar na porta a ferradura de um cavalo.
Tudo isso com o objetivo de se defender do mal olhado ou trazer coisas boas. Algumas pessoas dizem, eu não penduro estas coisas para trazer sorte, apenas para enfeitar a casa, para deixar bonita a casa. E isto são poucas pessoas que dizem isso. E se a pessoa pendurar estes amuletos para trazer algum benefício ou para defender-se de algum mal, então esta pessoa cometeu idolatria menor. E se a pessoa pendurar por enfeite, esta ação é proibida, por se assemelhar àqueles que cometem idolatria menor. Concluímos então que todos os amuletos são proibidos, no caso de usar com o objetivo de trazer coisas boas e afastar as más. É considerado idolatria menor. E se a pessoa usar sem crer, terá se assemelhado às pessoas que cometem idolatria. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem se igualar a um povo, então ele faz parte deles. Disse o autor, que Allah tenha misericórdia dele. Coletado no Sahih, narrado por Abu Bashir al-Ansari, que Allah tenha misericórdia dele, que ele estava com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam em uma de suas viagens quando ele enviou um mensageiro para dizer para as pessoas, não deixem nenhum colar de cordão ou qualquer tipo de colar no pescoço de seus camelos, se vocês não forem cortar este colar. Tiramos conclusão, lendo este hadith, que é ordenado a romper, cortar o cordão que se pendura no camelo ou qualquer outro animal, para se obter sorte. E a ordem para cortar este cordão é que os árabes acreditavam que estes cordões protegiam os camelos e outros animais do mal olhar. Eles penduravam pequenas bolinhas, cabelo, entre outras coisas que usavam para proteger como amuleto. O hadith é claro quanto à proibição dos amuletos e que deve ser rompido este tipo de amuleto, porque junto com este amuleto está a crença que ele traz benefícios ou protege dos malefícios. E esta crença é uma crença idólatra. E em outro hadith, narrado por Ibn Mas'ud, disse ele que ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer: Inna ar-ruqa wat-tanaim wat-tiwalata shirk, ou seja, o benzimento idólatra, ou seja, o feitiço, o amuleto e a amarração para o amor faz parte da idolatria. Este hadith nos mostra que todo feitiço, todo amuleto e toda amarração para o amor são ações da idolatria, a não ser ruqa, benzimento, que não faz parte da idolatria. Até porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam benzeu outra pessoa e foi benzido. Já os amuletos, at-tamaim, não tem nenhum hadith que especifica algum amuleto permitido, diferente do benzimento. Portanto, a regra da proibição é para todos os amuletos. Já a tiwala, a amarração para o amor, que é um ritual para o homem amar sua esposa e vice-versa, é um tipo de magia, feitiço, e a magia é um tipo de idolatria e renegação da fé. E todos os tipos de amarração são proibidos. E é considerado um feitiço porque o feiticeiro ou o mago benze sopra na pessoa palavras de idolatria e faz com que o homem ame sua esposa e vice-versa. E como dissemos, esse é um tipo de magia, e a magia é uma idolatria, renegação da fé. Toda magia é considerada idolatria. E narrado por Abdullah ibn Uqayr, Marfu', disse: quem utilizar algo em torno do pescoço, este algo será encarregado dele. Coletado por Ahmed e At-Tirmidhi. Este hadith, quando diz quem utilizar, pendurar algo, isto significa qualquer coisa até uma foto. Este algo que ele pendurou, utilizou, será encarregado dele, ou seja, Allah não será mais encarregado por esta pessoa, não será mais seu protetor, seu guardião, e esta é uma grande perda para o servo. E a força, a honra e a prosperidade do servo está em fazer as boas ações todas para Allah unicamente, de forma que ele se prenda, que sua relação seja apenas com Allah unicamente. Nas suas ações, nas suas falas, no pedido de proteção, o coração da pessoa está ligado somente a Allah. A pessoa fica feliz por Allah, a pessoa está ligada a Allah,
pede o que necessita para Allah e confia em Allah, louvado seja. Então quem for deste jeito e confiar em Allah e tirar do coração as criaturas, ou seja, tirar a dependência das criaturas do coração, então mesmo que os céus e a terra caiam sobre sua cabeça, mesmo que perca tudo, Allah dá uma saída para esta pessoa, porque ela confiou em Allah e direcionou sua necessidade a Allah, o Magnífico. Falando agora sobre amuletos, disse o autor, que Allah tenha misericórdia dele, At-Tamaim é algo que se pendura nas crianças contra o mal-olhado, para proteger do mal ou trazer coisas boas. Depois o autor continua e diz, porém, se aquilo que foi pendurado for algo do Alcorão, alguns dos Salafis, virtuosos antepassados, permitiram. Por exemplo, a pessoa que pendura em casa um Alcorão para se proteger do mal-olhado, ou pendurão no seu pescoço a Surat al-Ikhlas, a Sura da Sinceridade, ou o versículo do trono para se proteger do mal-olhado ou de qualquer coisa ruim. Isto que se pendura é chamado de tamima, amuleto. Mas isso é permitido ou não? Conforme o autor disse no livro, os Salafis, antepassados virtuosos, entraram em divergência quanto a este assunto. Alguns Salafis dizem que é permitido. Quando falamos em Salafis, queremos dizer os grandes companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os grandes sábios antigos. E alguns companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disseram que não é permitido, como Ibn Mas'ud, que Allah esteja satisfeito com ele. E há uma regra de que quando há uma divergência entre os sahabas, ou seja, entre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em uma questão, nós voltamos para a evidência. E a evidência mostra que todo tipo de tamaim, todo tipo de tamima, amuleto, que se pendura para se proteger do mal-olhado ou das coisas ruins, é proibido. Conforme mencionamos o hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, quem pendurar, utilizar algo em volta do pescoço, este algo que ele pendurou ou utilizou, será encarregado dele. Em outro hadith disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certamente o feitiço, o amuleto e a amarração para o amor fazem parte da idolatria. Portanto, quem pendurar o Alcorão ou versículos dele, entrou na regra da proibição do hadith. Porém, ao pendurar o Alcorão, a pessoa não cometeu idolatria, porque a pessoa pendurou algo que faz parte da característica de Allah, que é a palavra dele. Portanto, a pessoa não associou algo ou alguém a Allah, pois o Alcorão não é uma criatura, e sim palavra de Allah, louvado seja. Portanto, tivemos a primeira conclusão, que esta ação de pendurar o Alcorão não é idolatria. A segunda questão é proibido ou não. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem pendurar, utilizar algo em volta do pescoço, este algo que ele pendurou ou utilizou será encarregado dele. O hadith abrange todas as coisas, portanto o Alcorão entra na abrangência deste hadith. E quem disser que o Alcorão é uma exceção, tem que mostrar a evidência, pois a regra geral sempre permanece e as exceções devem acompanhar sempre as evidências. Portanto, a opinião correta é que pendurar o Alcorão, usar versículos no pescoço é proibido, para proteção ou para trazer benefícios, conforme a opinião de Ibn Mas'ud e conforme grande parte dos sábios. E há uma grande corrupção em tornar lícito o uso do Alcorão como amuleto. A primeira coisa ruim é, se vermos uma pessoa com um amuleto de Alcorão, ficaremos em dúvida se este é um amuleto idólatra ou um amuleto de Alcorão. E quem ver o seu irmão com um amuleto, ele vai pensar, este é certamente um amuleto de Alcorão, sem ao mesmo verificar. Então, permitindo o amuleto de Alcorão. Permite-se também o amuleto idólatra, pois o amuleto sempre está escondido, e a pessoa que vai aconselhar seu irmão quando ver o amuleto dele, vai perguntá-lo sobre o amuleto e seu irmão responderá que é um amuleto de Alcorão, mesmo não sendo de Alcorão. E o irmão que dá conselhos não vai querer confusão e vai acreditar no seu irmão.
E esta é uma das grandes corrupções em tornar o amuleto de Alcorão lícito, porque torna-se lícito também o amuleto idólatra. A proibição corta o mal pela raiz. A segunda corrupção é que as pessoas ignorantes, se usarem versículos do Alcorão, elas ficarão ligadas a este amuleto. O coração delas ficará ligado ao amuleto, e o amuleto não seria apenas mais um motivo. Porém, este amuleto seria uma grande razão para trazer as coisas boas e afastar as coisas ruins. E este é um grande problema na crença. Outra corrupção, outra coisa ruim que ocorre, é que se a pessoa usar um amuleto de Alcorão, ela pode dormir em cima dele, entrar no banheiro com versículos do Alcorão, ou estar em situações não boas para ter versículos pendurados em seu pescoço. E esta é uma coisa que devemos nos afastar e tomar cuidado. Portanto, qualquer tipo de amuleto é proibido. Mesmo o amuleto de Alcorão, conforme a opinião de vários companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a grande maioria dos sábios. E conforme as evidências da Sunnah que mostramos anteriormente. O amuleto de Alcorão é proibido, e o que não é de Alcorão, além de ser proibido, faz parte da idolatria. Conforme o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: o feitiço, o amuleto e a amarração para o amor faz parte da idolatria. Em um hadith coletado pelo Imam Ahmad, narrado por Ruwayfi', disse ele: o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam me disse: ó Ruwayfi', é possível que sua vida seja longa, então informe as pessoas que quem amarrar, dar nó na barba ou usar um cordão em volta do pescoço ou limpar as partes íntimas usando estrume ou osso de animal, então que saibam que Muhammad está longe, desassociado deles. O hadith fala em dar nó na barba porque na Jahiliya, tempo da ignorância antes do Islã, os árabes faziam isso pensando que esta ação os defenderia de algo ruim. Usaram cordão em volta do pescoço, ou até mesmo colocar no animal crendo que este cordão o protegerá do ataque de outro animal. Isso também faz parte da idolatria. Só deixando claro, é diferente do colar ou brinco que colocam no boi para controlá-lo. E a última ação que o hadith nos mostra, que também faz parte da idolatria, que não é uma prática usual nos dias de hoje, que é limpar as partes íntimas com estrume ou osso de animal. E esta era uma ação que os árabes antes do Islã acreditavam que protegia das coisas ruins. Todas as ações que falamos neste hadith faz parte dos maiores pecados. São pecados gravíssimos, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no final do hadith: então que saibam que Muhammad está longe deles, desassociado deles. Não só o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se desassocia da pessoa, Allah também se afasta da pessoa. A pessoa fica longe da misericórdia de Allah. E isso mostra a gravidade destas ações. E a idolatria menor faz parte dos grandes pecados, assim como a idolatria maior, que faz a pessoa sair do Islã. E as ações que fazem parte dos maiores pecados, que não envolvem crença, como o roubo, o adultério, a ingestão de bebida alcoólica, são pecados menores do que a idolatria menor. E nem se fala da idolatria maior, que são pecados que tiram a pessoa do Islã. E por isso que falamos, se a pessoa usar um amuleto com crença de que este amuleto traz benefícios, o pecado desta pessoa está sendo maior do que uma pessoa que rouba, que comete adultério, que ingere bebidas alcoólicas ou se beneficia de juros. E outro hadith narrado por Sa'id ibn Jubayr, disse ele: quem cortar, romper o amuleto de uma pessoa terá a recompensa equivalente à libertação de um escravo. Isso mostra como é boa a ação de romper um amuleto, porque o amuleto é uma idolatria menor. E a idolatria menor faz com que a pessoa entre no inferno. Há alguns versículos que Allah fala sobre a idolatria. Disse ele: certamente Allah não perdoa quem associa algo ou alguém a ele. E em um hadith disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem morrer suplicando a outro que não seja Allah,
que a pessoa tomou como semelhante a Allah entrará no inferno. E em outro hadith disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem morrer associando algo ou alguém a Allah entrará no inferno. Se a pessoa romper um amuleto do pescoço de seu irmão muçulmano, é como se ele estivesse libertando um escravo, pois isso livra o pescoço de seu irmão muçulmano em entrar no inferno. E por último, narrado por Waqi', narrado por Ibrahim al-Nakhai, que foi aluno do companheiro Ibn Mas'ud, que Allah esteja satisfeito com ele. Disse ele: eles, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, odiavam os amuletos, tanto os amuletos que envolviam os versículos do Alcorão, como todos os outros tipos de amuleto. Ibrahim al-Nakhai foi um sábio da região de Al-Kufa, e quando ele disse os companheiros, ele se refere a Ibn Mas'ud e os companheiros que acompanharam ele. E encerramos aqui a aula de hoje. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.